Beleza, então na aula passada a gente posicionou aqui o nosso modal, né, e o nosso frame. E agora nessa aula, então, a gente vai fazer a imagem carregar dentro dele, a gente vai posicionar essa imagem aqui. E essa imagem é o seguinte, essa imagem, ela vem da nossa galeria de imagens. Eu estou tentando sair aqui do modal, mas a gente ainda não fez essa funcionalidade, né, de fechar o modal, né. Bom, por enquanto vamos manter assim. Mas o que a gente vai fazer, então? Bom, vamos lá no nosso arquivo, tá? Basicamente, a gente vai criar um arquivo novo aqui agora para a gente controlar isso aí, e eu vou chamar ele de gallery.js. Então, gallery.js. Beleza. Aqui no nosso gallery.js, vamos fazer o seguinte, né? Já vamos incluir ele aqui no nosso rodapé antes que a gente esqueça. Beleza, vou colocar ele logo antes do nosso main aqui, tá? Ele vai ser gallery.js. Beleza. E aí, o que a gente vai fazer com ele, tá? Bom, basicamente, a gente vai usar ele para controlar o nosso modal aqui. Então, tudo que for referente agora a esse nosso projetinho de alternar os thumbnails, as imagens, né, dentro aqui do nosso frame, a gente vai fazer tudo nesse gallery.js, beleza? Legal, então qual que vai ser a nossa lógica aqui? Bom, basicamente a gente vai, em cada item aqui da nossa lista, né, e a gente vai capturar esse data src aqui, que é a nossa imagem grande, digamos assim, né, em alta resolução, e a gente vai jogar ela dentro aqui do nosso frame. Cadê? Aqui. A gente, na verdade, não exatamente no frame, né, nessa image aqui, nessa tag de img, que está esperando, então, a nossa imagem aqui nesse atributo src, beleza? E a gente vai fazer isso, então, para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa identificar que imagem é essa que foi clicada, tá? E a gente vai fazer isso no JavaScript, mas antes eu estou reparando aqui que a gente não tem uma classe única para cada imagem, tá? E a gente também não consegue selecionar ela a partir da div py, porque a gente não tem uma classe aqui. Então vamos fazer o seguinte, eu vou selecionar cada uma dessas imagens aqui da nossa lista, que tem essa classe aqui, e vou passar uma classe para elas, tá? Então vou selecionar todas aqui. E aí, eu vou chamar, então, essa imagem aqui, JL, Thumb, IMG. Beleza. Bom, com isso aqui agora a gente já consegue identificar cada uma dessas imagens e a gente captura o src delas, que é esse endereço aqui, tá? E a gente faz isso lá no nosso JavaScript. Então, vamos lá, tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, na verdade, tá? A gente vai precisar fazer o nosso modal, a gente vai precisar identificar ele aqui para a gente fazer ele sumir ou aparecer quando a gente clicar no thumb, tá? Então, vamos lá, vamos armazenar o nosso modal aqui, o nosso overlay, tá? A primeira variável eu vou chamar de overlay mesmo. Então, vai ser document query selector. E aí a classe que a gente tem é JL modal, JL overlay ou JL modal overlay? Não lembro, acho que é JL overlay só, né? Acho que é isso mesmo, JL overlay. Beleza. O próximo que a gente tem que armazenar aqui é a nossa imagem, né? Que vai receber o data src, tá? Cadê ela? Passei bastante aqui. Aqui. Então, nosso JL Gallery Frame Image, tá? Deixa eu pensar se vai ser o Frame Image ou se vai ser o nosso container. Não, é o Frame Image mesmo que recebe o src. Beleza, então vou copiar essa classe aqui e vou armazenar numa variável, tá? E eu vou chamar ela de Frame Image. E aí vai ser a mesma coisa, document.querySelector. E aí eu passo a classe aqui então também. Fechou? Beleza. Agora, o que a gente vai precisar fazer então? A gente vai precisar basicamente de fazer um loop, tá? E aí conforme a gente fazer um loop por todas essas itens aqui do nosso portfólio, tá? Como a gente tem uma imagem só por item, por isso que eu estou armazenando a imagem, tá? Na verdade, não estou armazenando, eu preciso armazenar agora, tá? A gente vai armazenar, então, cada uma dessas imagens aqui, tá? E a gente vai fazer um loop
nelas para identificar qual que foi clicada. Então, para a gente fazer isso, a gente também precisa colocar elas numa variável. Eu vou chamar essa variável de gallery images, tá? E aí vai ser document query selector. Aqui vai ser query selector all, tá? Por que all? Porque são múltiplas, tá? A gente vai ter que fazer um loop nelas. A gente já fez vários loops, tá? E aí então a gente vai fazer um loop em volta, né? Ou procurando por todas as nossas JL, Thumb e MG. Beleza, bom, isso aqui é o nosso setup inicial, então a gente já está com as principais variáveis que a gente precisa aqui para começar a criar esse nosso loop e identificar qual imagem que foi clicada, beleza? Então vamos fazer o seguinte, tá? Eu vou criar aqui um método, tá? Então vai ser uma const, eu vou chamar ele de getImageSRC, porque agora a gente vai fazer um loop em todas essas nossas imagens ali da lista, né, que a gente armazenou aqui no Gallery Images, e vai capturar o SRC delas, e a gente já vai tentar passar, então, essa imagem lá para o nosso frame, tá? Isso aqui vai ser igual a uma function. Beleza? E aí agora, então, a gente vai rodar o nosso famoso loop, né, o loop for, que a gente já está cansado de fazer, e vamos lá, então, var i é igual a 0, enquanto o nosso i for menor que gallery images.length, incremente i, tá? Incremente i. Beleza. E aí aqui dentro, então, a gente vai fazer o quê? Agora a gente precisa descobrir qual imagem foi clicada dentro do nosso loop, né? E aí, então, a gente identifica essa imagem da vez, digamos assim, que foi clicada, e a gente captura o atributo dela, que é o data src dela, e provavelmente a gente vai ter que armazenar esse atributo numa variável, tá? Então vamos lá, como que a gente vai fazer isso? Eu vou fazer aqui então o gallery images, e aí eu vou passar o i aqui, que é o nosso númerozinho que vai alternando, né, tal. Bom, e aí ele vai ser um ouvidor de evento, então a gente vai fazer um add event listener. O evento que a gente quer ficar prestando atenção é o click, tá? E o segundo argumento é sempre uma function que vai executar o que a gente pedir assim que o elemento tal for clicado, tá? Bom, basicamente o que a gente quer saber inicialmente é se vai estar rolando o loop, né? Ele vai ficar rodando, e quando a gente clicar, a gente quer saber o item da vez que foi clicado, digamos assim, tá? Então, para a gente saber se está funcionando, vamos fazer o seguinte, eu vou dar um console.log. Aqui, eu vou colocar gallery images i, tá? Se tudo deu certo, ele deve logar para a gente, então, o item que foi clicado, beleza? Vamos lá no nosso navegador testar isso. Eu vou abrir aqui o nosso console, tá? Beleza. Bom, o que a gente vai precisar fazer antes é sumir aqui com o nosso modal, né? Porque a gente tá com o nosso modal em cima. Então vamos lá no nosso main CSS. Eu vou procurar aqui então o nosso JL. Overlay. A gente tinha deixado ele display block para a gente visualizar. Vamos voltar ali display none, tá? Legal. Agora o que deve acontecer, ele vai sumir. Tá, não tem problema isso aqui ficar aqui por enquanto. A única coisa que eu preciso é clicar aqui no thumb, tá? Esse frame aqui por enquanto não se preocupe, tá? A gente vai tirar ele daqui, mas vamos clicar aqui no thumb e ver se vai fazer o log aqui pra gente então. Cliquei. Não funcionou, por que será? Bom, deixa eu tirar aquele frame ali também. Vou fazer o seguinte aqui. Qual que é o nome dele mesmo? JL Image Frame. Gallery Frame Image. Beleza. Talvez a gente tenha que fazer no Frame Container mesmo, tá? Então deixa eu buscar ele aqui. Tá, eu vou colocar display none nele também. Tá, vou atualizar. Vou clicar. Não tá funcionando e eu já lembrei por quê. Na verdade, deixa eu voltar aqui, tá? Não tá funcionando porque é o seguinte. Aqui a gente criou o método, mas a gente não está chamando ele em lugar nenhum. Esse método, como ele está numa variável, ele já fica armazenado
no nosso browser, tá? Na memória do nosso client-side. Então o que a gente pode fazer aqui é só chamar ele, só que quando a gente chamar ele, não vai acontecer nada enquanto a gente não clicar, tá? Só acontece alguma coisa depois do clique. Então ele vai ficar, tipo assim, ligado, ele vai ficar disponível, mas só vai acontecer alguma coisa quando a gente clicar, tá? Em algum gallery item aqui. Beleza, vou salvar aqui. Vamos deixar isso aqui none também, tá? Só para não atrapalhar lá. Beleza. Agora eu vou atualizar aqui de novo. E agora sim, quando eu clicar aqui, deve logar aqui o elemento que eu cliquei. Vamos ver? Cliquei. Undefined. Por que será que deu undefined? Vamos voltar lá no nosso JavaScript e vamos verificar então o que eu fiz de errado aqui, tá? Bom, na verdade, ao invés de Gallery Images, como eu estou dentro do escopo do Event Listener, eu vou passar um this, tá? Porque this faz referência a esse elemento aqui que a gente está clicando, beleza? Então talvez agora com o this vai funcionar melhor. Vamos ver? Vou atualizar aqui agora. Cliquei. Agora sim. Olha lá, ele deu log no 1, beleza? Só que agora eu vou clicar no 3 e deu log no 3. Legal, tá funcionando. A gente já consegue então mapear qual elemento foi clicado, tá? Agora, olha só, se eu fizer this, que eu sei que foi o elemento clicado, né? Ponto. Vou fazer o seguinte. Get, eu vou fazer voltar o console log aqui, tá? E eu vou dar log no get attribute. E aí o atributo que eu quero pegar é o nosso data src, tá? Porque é o que a gente precisa. A gente precisa vir aqui nos nossos thumbs, cadê eles? E capturar o data src daqui. Então, se tudo correr bem, vai dar o log pra gente só do que a gente precisa, que é o endereço da nossa imagem, tá? Então vou dar um clique aqui e maravilha, ele logou só a imagem pra gente. Legal. Bom, agora fica relativamente fácil, mais ou menos fácil, né? Vamos aí, de pouquinho em pouquinho a gente chega lá, tá? Mas o que a gente vai fazer agora, então? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse console log aqui e vou armazenar isso aqui numa variável, tá? Essa variável, eu vou chamar ela de image src, tá? E aí eu vou armazenar isso aqui numa variável. Beleza, salvei. Agora a gente precisa passar essa image src para o nosso frame image, tá? A gente precisa popular com o endereço da imagem lá naquele atributo que a gente tem lá de src vazio. Lembra que lá a gente tem um atributo src vazio aqui, ó, tá vendo? A gente tem que passar isso para lá. Então, como que a gente vai fazer isso agora? Bom, a gente já tem o frame image aqui, né? Então vamos lá, frame image.set attribute, ao invés de get é set, né? E a gente vai setar o src e o valor que esse src vai receber é o image src, beleza? Bom, o que a gente precisa fazer também agora? O nosso JL overlay, ele tá display none lá, tá? Ele tá display none. Então, se a gente fizer isso agora, não vai aparecer nada. Se a gente clicar aqui, ele não aparece. Então, a gente precisa fazer o código que vai fazer isso funcionar, tá? Que vai fazer o nosso overlay ficar visível e também o nosso frame image, tá? Tá. Se eu não me engano, a gente tem uma classe aqui que chama isOpen, JL isOpen, JL isOpen, isso, que ela faz o elemento ficar display block. Beleza, vou copiar aqui, ó, e a gente vai usar ela então, e a gente vai passar essa classe para o nosso overlay e também a gente vai passar para o nosso frame image, tá? Porque a gente colocou no nosso frame image também um display none, frame image, cadê? Frame container na verdade, né? Deixa eu pensar aqui. Bom, vamos lá, vamos fazer de pouquinho em pouquinho e a gente chega lá. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, bom, uma vez que a gente conseguiu fazer o nosso clique e identificou a imagem e tal, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer overlay.classList toggle, tá? Então se eu clicar uma vez, ele vai mostrar, se eu clicar de novo, ele vai sumir, tá? E aí eu vou passar o JL isOpen que eu copiei, tá? A gente precisa armazenar o nosso container aqui numa variável também, tá? Então,
o frame container lá. Então eu só vou copiar aqui e vou chamar essa variável aqui de frame container mesmo, tá? E aí então vai ser JL Gallery Frame Container aqui. E aí a gente faz a mesma coisa aqui com o nosso Frame Container. Então basicamente o que vai acontecer é que os dois vão abrir quando a gente clicar no elemento, tá? Deixa eu pensar se falta mais alguma coisa aqui. Eu acho que não. Vamos testar, vamos testar. Vou atualizar aqui. Beleza. Agora se eu clicar, deve abrir o modal e junto com a abertura do modal ele já deve carregar a imagem que eu cliquei. Vamos ver. Não funcionou. Tem alguma coisinha errada aqui, então. Porque aqui eu coloquei. Eu preciso do frame container aqui. Vamos ver agora. Vou atualizar. Legal. Quase funcionou. Dá pra gente ver a nossa imagem aqui, ó. E agora a gente precisa fazer o quê? A gente precisa começar a posicionar essa imagem aqui, tá? Se eu clicar aqui fora, o modal funcionou, mas o frame não sumiu. Então é outra coisa que a gente precisa arrumar. Vou atualizar aqui de novo. Deixa eu clicar nessa aqui da Yoga para ver se ele está puxando certinho. Ó. Agora eu cliquei na da Yoga e veio a da Yoga. Beleza, então com isso a gente já sabe que a gente está conseguindo capturar o data src do thumb e passar ele aqui para o nosso frame, tá? Legal, vamos fazer o seguinte. Aqui, ó, vai dar um probleminha porque é o toggle, tá, que a gente está usando. E na verdade a gente vai ter que usar só o add, tá? E depois a gente vai ter que fazer outro método, alguma outra coisa para fechar, tá? Por enquanto eu vou colocar só o add aqui, então ele vai só passar essa classe. Se eu clicar de novo não vai acontecer nada, tá? Eu vou salvar aqui agora. Vamos ver se continua funcionando. Cliquei nessa, beleza, a imagem aqui ainda tá fazendo toggle, tá? Tá, vamos deixar assim por enquanto, pra gente conseguir testar algumas coisas, depois a gente melhora essa questão. Mas por enquanto a gente já tá vendo que já tá abrindo e já tá dando tudo certo, tá? Vamos fazer o seguinte agora, vamos formatar o CSS e posicionar essa imagem aqui primeiro, posicionar ela certinho. E aí depois a gente faz essa questão do toggle, tá? Mas beleza, vamos lá posicionar a nossa imagem certinho então, tá? Aqui no nosso CSS, no nosso frame container, tá? Bom, ele tá aqui com position fixed e tal. Então, na verdade, a gente não vai conseguir posicionar a imagem que está dentro dele. Deixa eu ver aqui. A gente não vai conseguir posicionar a imagem que está dentro dele absolutamente a ele. Então, o que eu acho que a gente vai ter que fazer, a gente vai ter que criar uma div aqui dentro que seja uma div pi para essas duas imagens, para a gente conseguir posicionar elas absolutamente a essa div pi, tá? Então é o seguinte, eu vou recortar aqui esse elemento, tá? Essas duas divs. E aí eu vou fazer o seguinte, div class jl gallery frame, eu vou chamar de inner, tá? Beleza. E aí essa JL Gallery Frame Inner vai ser então a div pi que vai ter um position relative, e aí sim a gente vai conseguir posicionar essas duas imagens dentro dela, talvez absolutamente, talvez não precise, vamos ver, tá? Beleza, salvei aqui. Agora vamos lá, né? JL Gallery, eu vou só copiar aqui para dar uma adiantada, tá? E ao invés de container vai ser inner, beleza, fechei. Agora a gente vai fazer o seguinte, tá? Ele vai ter uma largura de 100%, beleza. Vai ter um height também de 100%. Vai ser um display. Ops. Display block. Agora sim. E um position relative. Legal. Agora, aqui a gente tem o nosso JL Gallery Frame Image, certo? Então já tem uma classe aí. Vou copiar aqui. E logo abaixo aqui, então,
eu vou passar ela. E aí eu vou falar que o nosso JL Gallery Frame Image... na verdade, deixa eu ver aqui. Tem essa aqui e tem essa aqui. Tá. Vamos fazer o seguinte, vamos formatar primeiro essa aqui que já está aqui, né? E eu vou fazer o seguinte, eu vou falar então que ela é um position absolute. Ou seja, ela vai estar absolutamente alinhada à divpy dela agora. Left 0, top 0. E eu vou colocar um z-index aqui de 1300, porque se eu não me engano o modal tá com 1200, tá? E como a gente quer que o nosso frame fique acima, talvez fique melhor com 1300, tá? E agora eu vou colar aqui a classe que eu acabei de copiar do frame image, tá? Que é essa aqui, ó, que recebe o data src. E aqui para ela, então, eu vou fazer mais ou menos a mesma coisa. Eu vou copiar. Eu não sei se essas duas aqui vão compartilhar as mesmas propriedades. Deixa eu pensar aqui. Na verdade, eu só vou colocar aqui nela um z-index, tá? Porque... deixa eu ver aqui uma coisa. Eu vou colocar só um z-index nela, por enquanto, de 1200, e vamos ver o que vai acontecer, tá? Mas eu acho que a gente vai precisar colocar a largura e a altura nela. Beleza, ela posicionou aqui, ó. Deixa eu inspecionar pra gente ver certinho o que tá acontecendo. Então tá, a nossa imagem aqui, ela tá ali, belezinha. E esse aqui é o frame. Tá. Vamos fazer o seguinte, vamos testar aqui no browser. Vou colocar uma largura de 80%. Por que eu tô colocando 80%? Porque tem essa borda aqui sobrando, ó, dos dois lados, tá? Talvez 90%. E um margin 0 alto. Vamos ver. Margin 0 alto. Não deu muito certo. Bom, vamos fazer lá no código mesmo. É o seguinte, eu vou colocar 80%, que eu acho que vai dar mais certinho. Beleza. Eu vou colocar um max width para ela não ultrapassar 80% também. Então ela vai ficar meio responsiva, né? Meio não, vai ficar responsiva, né? Eu vou colocar um margin 0 alto. Que mais? Vamos ver uma coisa aqui. Seguinte. Eu vou colocar nela também um display, tá? Que tá faltando. Vamos colocar um display block nela. Beleza. Bom, vamos visualizar. Tá, agora ela centralizou. Ela tá precisando um pouquinho de margin top aqui, ou alguma coisa nesse sentido, tá? E 80% não ficou bom. Então, vamos fazer o seguinte. Primeiro eu quero ajustar essa largura, tá? Eu vou jogar aqui 85 e vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Vou atualizar. Tá, quase deu. Ficou um pouquinho de borda ali, tá? Então eu vou colocar um 87. Atualizei. Vamos visualizar. Legal, 87 parece que ficou bem certinho, bem rente. Legal, vamos deixar 87, tá? Agora eu acho que a gente tem que colocar uma borda arredondada para compensar essa borda arredondada aqui do nosso frame também, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar aqui um border radius de 30 pixels, vai. Acho que 30 já vai ficar talvez interessante. Vou atualizar aqui agora e parece que foi legal. Parece que deu bem em cima mesmo do que a gente precisa, tá? Dá pra ver aqui embaixo, ó, que tá bem proporcional, e aqui em cima também, só que tá sobrando aqui em cima ainda. Vamos fazer o seguinte, então. Eu vou colocar aqui agora um margin top. Na verdade, a gente já tem um margin aqui 0 alto, né? Deixa eu ver então, eu vou colocar 3% no topo.
alto, 0, alto. Salvei. Deixa eu ver aqui se vai mudar alguma coisa. O margin aparentemente não funcionou, continua a bordinha branca aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar um position nela, só que ao invés de eu colocar um position absolute, igual eu coloquei no frame, eu vou colocar um position... Deixa eu ver se o relative vai funcionar, tá? Eu vou voltar o margin 0 alto. Vou colocar um position relative, vamos ver se vai prestar. Acho que vai. E vamos colocar aqui então um top de 3%, né? Beleza. Vamos testar. Espero que agora fique legal. Cliquei. Também não funcionou, tá? Deixa eu só fazer um último teste aqui. Deixa eu colocar em pixels ao invés de colocar em porcentagem, porque eu acho que esse que é o problema, tá? Vou colocar aqui 20 pixels. Olha só, parece que 20 pixels funcionou, tá? Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou voltar aqui então e vou colocar aqui um top, né, de 20 pixels como a gente simulou ali e vamos ver o que acontece. Salvei. Vou atualizar aqui. Vamos ver. E que legal, parece que deu certo agora, né? Vou atualizar aqui de novo, deixa eu pegar alguma outra imagem aqui. Legal, tá encaixando belezinha agora, né? Parece que fechou, né? Se a gente fizer o clique no modal, ainda não funciona, olha só, a imagem continua aqui, né? Mas a gente vai, então, melhorar isso. Mas basicamente a gente já conseguiu fazer o que a gente queria, que é capturar o data src daqui e passar para dentro aqui do nosso frame, beleza? Usando o nosso JavaScript. E aí, então, a partir da próxima aula, a gente vai fazer, então, vai dar uma melhorada aí nessa questão do toggle e tudo mais, belezinha? Bom, então é isso. Te vejo na próxima aula.